O quinto evento apocalíptico. A interpretação que será apresentada considera que o Apocalipse foi dividido em 7 eventos que são, foram e serão vividos pela Igreja. Cada evento traz consigo uma carta, um selo, uma trombeta e uma taça. Essa interpretação ela busca reforçar nossa fé e nos leva a entendermos que estamos em um momento de transição entre o final do quinto evento e o início do sexto evento. Então vamos ao tema do vídeo, o quinto evento. Pensando na primeira carta, nós temos em Apocalipse 3, do versículo 1 ao 6, a quinta carta que é direcionada à igreja de Sardes. Nessa carta, Deus alerta a sua igreja, intitulada como Igreja de Sardes. E eu vou fazer a leitura e depois nós iremos discutir, trazer qual a justificativa do período correlacionado a essa carta. Então, primeiro, fazendo a leitura, nós temos: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em resumo, esse período da igreja seria correlacionado a 1400 depois de Cristo a 1945, por volta desse período. Então vamos ao contexto. No primeiro versículo, nós temos já uma descrição que nos orienta o início desse quinto evento. Então, no versículo 1 da carta, da quinta carta, nós temos: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, no, é, nesse contexto aqui, Jesus Cristo está dizendo que conhece as obras daquelas pessoas que têm nome de quem vive e na realidade está morta. Então, esse período, nós já correlacionamos com o período do renascimento, ou seja, aquele que tem nome de que vive. Então, renascimento significa, então, uma nova vida, né? Então, a igreja, durante esse período lá de 1300, 1400, os povos ali, que vai estar grande concentrada a parte da história na Europa, né? Nós temos, então, o, o início do protestantismo, né, nessa mesma faixa de tempo, entre 1300 e 1500. Então, o que acontece é que, para nós interpretarmos a quinta carta, nós temos que entender o contexto da carta anterior, como que foi feita a transição entre uma carta e outra. Então, se nós voltarmos à quarta carta, nós teremos o seguinte trecho: Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, aqui na quarta carta, faz menção a Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, e nós entendemos que essa representação significa uma igreja que se diz uma profetisa, que ensinava e enganava os servos.
e levava os servos à prostituição e a comer os sacrifícios da idolatria. Então, nessa faixa de 1300 e 1600, nós vamos ter ali as Inquisições, que era liderada pela Igreja Católica Romana, então, que faz menção a essa Jezabel, e que pregava que as indulgências salvavam as pessoas, e também todos aqueles que eram considerados novos cristãos, basicamente as pessoas que eram convertidas, né? Eles faziam testes para ver quem de fato era um cristão e quem não era. E esse teste era baseado nos conceitos da Igreja Católica. E um dos testes que eles faziam era impor que eles comessem carne com sangue, sacrificada e tudo mais, porque eles entendiam que aqueles que não eram considerados cristãos ou não faziam o juramento para a Igreja Católica, eles não comeriam, não se contaminariam, assim como essa carta já instruía a sua igreja. Então, muitos que não comiam e não comiam das carnes sacrificadas ali, eles, pela Igreja Católica, eles eram considerados judaizantes, que eram cristãos que tinham conceitos judaicos, porém, na realidade, eles só estavam executando a palavra de Deus. E aí entra no quarto evento, né? E como que termina esse quarto evento? A Igreja Católica, com essa perseguição, ela criou muita inimizade, muito descontentamento entre o povo. Ela por volta de 1200, 1300, ela vai sofrer então a penitência de Deus, seria colocada numa cama, e aí vem a peste negra, que assola ali a Europa e Roma. Depois que tem essa peste negra que mata milhares e milhões de pessoas, nós temos então o descontentamento com a Igreja Católica, e aí existe esse despertar do protestantismo. Então, muitos ali, até por volta desses anos, 1500 e tudo mais, foi o descobrimento do Brasil, onde nós temos aí muitos fugidos de lá que foram escravizados, e aí a Igreja Católica fazendo essa pulverização aí do Evangelho. Mas ainda nesse sentido, nós temos ali na Europa, né, principalmente na Alemanha, um grupo de pessoas que começa a se formar, e ali liderado por Martin Lutero, um alemão, eles vêm contra a Igreja Católica. Só que esse movimento, ele não foi um movimento onde se preocupava com a salvação das pessoas. Ele foi um movimento onde o que motivou foram as indulgências, ou seja, a Igreja Católica ela recebia romana, né, ela recebia dinheiro em troca de salvação, em troca de perdão dos pecados. E ali o Estado, então, descontente com isso, eles começaram a criar outros mecanismos de fazer com que o dinheiro não, ao invés de se concentrar para a igreja, né, se concentrasse para eles. Então vem Martim Lutero indo contra a Igreja Católica, se aproveitando do descontentamento que as pessoas estavam com relação à Igreja Católica Romana, e esse poder então ele passa a ser para o protestantismo, né? Começa o cristianismo, ele começa a ser o protestantismo se aproveita do cristianismo. Só que aí, então, ainda no conceito da quinta carta, nós temos a seguinte frase, né? Que tem nomes, eu sei as tuas obras, que tem nome, tens nome de que vives, ou seja, do período do renascimento, e estás morto. Por que estás morto? Porque a igreja que foi formada através do protestantismo é uma igreja morta, em sua maioria. Porque o protestantismo, em sua essência, ele instituiu 5 solas, onde dessas solas, vamos dizer assim, é a sola fide e sola gratia, onde esses dois conceitos
diziam que somente a fé e somente a graça é que traz a salvação. E aí, como o povo ele estava descontente com a Igreja Católica, é, até hoje temos a tendência de fazer isso. Se temos algo contra alguém ou algum grupo, às vezes caímos no erro de negar tudo que aquele grupo faz. Só que nem tudo que aquele grupo faz está incorreto. Então a Igreja Católica ela ainda falava que era necessário ter a fé e as obras. E ali o protestantismo, né, o Martinho Lutero, ele cria o conceito de que não, é somente a fé que traz a salvação. E aí nesse sentido, os protestantes, né, eles negam o ensinamento e se esquecem dos ensinamentos que Jesus Cristo mesmo trouxe, né? Então, aqui em Tiago deixa bem claro a ideia de uma igreja morta. Então, meus irmãos, em Tiago 2, aqui está no versículo 14, o seguinte: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, é, se tivermos somente a fé e não tivermos as obras, ela é morta em si mesma. Então, no contexto, o cristianismo, que foi apropriado pela Igreja Católica, pela Jezabel, estava no período aí anterior a 1300. É, ela é que ditava e enganava e impôs até mesmo que as pessoas comessem carnes sacrificadas aos ídolos, né, mediante as suas imagens e tudo mais. E aí nesse conceito começou a Inquisição, começou a perseguir e matar aqueles que eram contra os, os juramentos da Igreja Católica, os novos cristãos. Muitos se exilaram e muitos também se revoltaram. E desses que se revoltaram, um grande conglomerado ficou ali na Alemanha e seguiu a segunda vertente, que seria essa vertente do protestantismo. Só que o protestantismo tinha a grande falha de dizer que somente a fé salva. E aí então começou a ser instaurada uma igreja morta. Então, aqui em resumo, nós temos no primeiro versículo a referência de que é uma igreja que Jesus Cristo conhece as obras, ela tem nome de que vive e está morta. Então, nome de que vive, renascimento, nova vida, está morta, protestantismo, porque é uma igreja sem boas obras, é uma igreja morta. Então ele continua aqui, ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. De novo, o aviso que as obras daquela igreja não estavam perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então perceba que aqui ele está falando para Jesus Cristo está dizendo para justamente se arrepender e voltar àquilo que tinha recebido e ouvido, ou seja, as coisas corretas que a Igreja Católica ensinava, que era a fé com obras, né? Ou as obras com a fé, né? Mas não separar uma coisa da outra. Então, aquele aqui em Tiago 1 também complementa essa ideia que é aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, Martinho Lutero, ele vinha com o conceito de liberdade, porém, ele não fazia a obra. Ele não instruía ali as pessoas a fazerem a boa obra. Então, tirava o poder de Jezabel, porém, instituiu uma igreja morta, porque não era fazedora de obras, vamos dizer assim. Então, a igreja ela passa do domínio de Jezabel para o domínio do Sacro Império Germânico, também conhecido como Altsreich, que é o Velho Reich. E aí nós vamos
para o outro lado dessa carta, que está mais vinculado, então, ao final do período, que diz: Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Império, então, germânico, né, alemão, tomou o poder do Império Romano, ali da Igreja Católica Romana, se apropriando do cristianismo e vai culminar, então, no Terceiro Reich. Então ele começa lá nessa época de 1500 e aí ele vai resultar no que nós conhecemos como nazismo, né? Aí já está mais próximo então do nosso período, nós temos mais referências também nesse sentido. E uma das referências é que Hitler fez menção a Lutero, dizendo que Lutero é nosso, e se apropriou da maioria da população alemã, que naquela época fazia parte da Igreja Luterana. E com o discurso de que os judeus eram uma raça impura, eles perseguiram os judeus. Porém, na realidade, eles só buscavam dinheiro e enriquecimento, e como os judeus detinham boas condições financeiras, começaram a se apropriar de tudo que eles tinham, né? Então, essa igreja morta, ela começa a crescer, principalmente na Alemanha, vai crescendo ao longo desses 500, 600 anos, quando chega, na verdade 400 anos, né? Quando ela chega no período de Hitler, onde Hitler se apropria então do conceito do cristianismo, da igreja luterana, e vem com o discurso de que eles são uma raça pura e precisam ir contra todos aqueles que eram os impuros. Deus, então, conhecedor da maldade do homem, alertou sua igreja para se manter firme nas boas obras. Porém, quem não deu ouvido, ou seja, a igreja morta, culminou em uma sociedade que se achava superior a todos, como um povo escolhido, não por mérito, né, boas obras e graça, né, ou seja, um, um conceito de Jesus Cristo é que nos dá a salvação, Ele que nos dá direito à herança, mas nós também lutamos pela herança, nós também trabalhamos para receber essa herança, por meio da porta, por meio de Jesus Cristo. Nós temos que bater na porta. Então, mas ali, no Hitler traz o conceito de que é uma pura vontade divina. Então, eles foram escolhidos, não precisa se justificar esse conceito. E assim ele buscou então roubar e eliminar todos que se opunham à vontade do partido nazista. Os judeus que se enriqueceram na época da Primeira Guerra, né, porque Hitler vem na Segunda Guerra, foram os judeus askenazes. Aí houve muita conspiração, muitos conceitos, notícias e tudo mais de que os judeus eles tinham se aproveitado da Primeira Guerra, que inclusive eles entregaram a Alemanha para perder a Primeira Guerra. E aí Hitler, né, se aproveita da igreja morta, da igreja luterana, e faz justamente o que a quinta carta ela alertava. Só que é o contrário, porque como vem de uma obra do adversário, né, uma igreja morta, uma igreja falsa, então as promessas que Deus fez para os fiéis, né, o adversário ele faz ao contrário para os seus fiéis, né, para aqueles que servem ele. Então, nesse aproveitamento do adversário, o que ele fez? Ele vestiu aqueles judeus, né, em grande parte judeus ou aqueles que se opunham ao, a Hitler, ao nazismo, né, eles foram vestidos de vestes, mas não somente brancas, mas também vestes brancas com preto listrado, né? E
Jesus Cristo fala que aquele que vencer seria vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma seria arriscado seu nome do livro da vida. Porém, essa igreja morta, ela faz justamente o contrário, contamina a veste branca com o preto e risca os nomes das pessoas, dando um número no lugar de seus nomes, né? Então nós temos a referência do Viktor Frankl, que recebeu um número no lugar de seu nome. Nós temos também várias referências, né? Como, por exemplo, aquele livro do pijama listrado, do menino do pijama listrado, né? E tantos outros, de que as pessoas ali elas eram vestidas com uma vestimenta branca com preto listrado. Então, o que nós podemos aprender de toda essa quinta carta desse evento? Em primeiro lugar, né, nós estamos caminhando para o sexto evento, então temos que estar atentos porque Jesus Cristo já nos alertou sobre o que devemos esperar, como devemos agir, o que devemos fazer. E aí, se nós olharmos para trás, para o quinto evento, nós vemos que se a igreja de Sardes, ou seja, a igreja do quinto período, ela tivesse ouvido as palavras de Jesus Cristo, saberia que a igreja católica romana, Jezabel, perderia sua força para um movimento que se apropriaria do cristianismo e que transformaria muitos em uma igreja morta, onde as obras não importariam em um conceito de raça nobre, né, ariana ali, ou pessoas escolhidas por Deus, seria instaurado no lugar da palavra da verdade, as palavras de Jesus Cristo. O resultado então dessa igreja morta, que se entendia ser superior aos demais, culminou em uma perseguição a todos aqueles que eram considerados inimigos e não pertencentes à raça pura. Essa igreja se esqueceu do principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus Cristo nos ensina. Também ela se esqueceu de ser ouvinte e fazedor de boas obras, como Tiago nos instrui. E não percebeu que, no fim, o que os líderes do movimento queriam era somente o recebimento das indulgências e tomada dos bens. Então, no começo, como Jezabel recebia o dinheiro dos seus fiéis, o Estado e Martinho Lutero se apropriou disso, criou um movimento, ao invés de as pessoas darem as indulgências lá, começaram a dar para eles. E, por outro lado, no fim também, após a Primeira Guerra, vem essa igreja morta, em sua grande maioria aí, e faz a tomada dos bens de todos aqueles que foram beneficiados de alguma forma ou tinham ainda bens após a Primeira Guerra. Ou seja, em grande parte os judeus asquenazes. Tá? Então, muitos dos que foram ali sacrificados, né, no Holocausto, eles foram, ou grande destruição, como os judeus assim chamam, foi através desse conceito dessa igreja morta. Tá? Então, hoje, né, nós somos reflexo desse quinto evento. Nós nascemos desse quinto evento. Ou seja, muitos seguem ainda os conceitos da igreja morta, onde somente a fé salva. E continua tendo esse conceito de que eles são especiais por alguma razão ou eles foram escolhidos por alguma razão, né? Eles não se atentam que eles têm que praticar, têm que amar o próximo, têm que amar até mesmo o seu inimigo, não desejar o mal para os demais, mas tem muitas denominações e muitos fiéis dessas denominações que entendem que são um povo escolhido. De fato, nós somos especiais para Deus, não porque nós nascemos especiais, mas porque nós praticamos, nós somos ovelhas de Jesus Cristo e damos ouvido à voz do pastor. Nós damos ouvidos e praticamos. Então, muitos ainda se aproveitam disso e entendem que eles têm que ser dono de toda a riqueza ou algo do tipo, porque eles são
escolhido de Deus e independe dos seus atos. E nós ainda temos o reflexo de que muitos ainda são enganados e comem da idolatria de Jezabel. Então, Jezabel foi colocada ali numa cama, nesse período, mas ela continuou existindo, os seus filhos continuaram existindo. Então, hoje, por essa razão, ainda temos aí também a Igreja Católica. Ali não foi o julgamento de Jezabel, só foi um evento que Deus permitiu para que o povo, aqueles que se contaminaram com ela, recebessem a justiça, se arrependessem, mas infelizmente em grande parte eles não se arrependeram, pelo contrário, caíram nas mãos de uma igreja morta em partes, e outros continuaram praticando ali os enganos de Jezabel e comendo das idolatrias. Então, nós temos que aprender com o passado, para não ser participante das mesmas pragas e ações que esses anteriores participaram. Com tudo isso, vou terminar o vídeo por aqui. O próximo vídeo vou tratar então a partir do quinto selo, porque é o conjunto das coisas. Você também tem a obrigação de fazer a tua parte, de ler, buscar o entendimento. Se deixei algum ponto fora, ou se eu estiver errado, não sou o dono da razão, não sou o doutor da lei. Só estou expondo aqui um entendimento que, através de várias buscas, começou a ser elucidado. Tá? Que Deus o abençoe no entendimento. Nos próximos vídeos, então, darei continuidade do quinto evento.